que alguns lobos brancos estavam sentados na grande nogueira que havia diante da janela. Eram 6 ou 7. Os lobos eram inteiramente brancos e pareciam antes raposas ou cães pastores, pois tinham caudas grandes como as raposas e suas orelhas estavam em pé como as dos cães, quando prestam atenção a algo. Com muito medo de ser devorado pelos lobos, certamente, diz Freud, gritei e acordei. Minha babá correu até minha cama para ver o que tinha acontecido. Demorou algum tempo até eu me convencer de que tinha sido apenas um sonho. Tão nítida e tão natural me pareceu a imagem da janela se abrindo e os lobos sentados na árvore. Finalmente me tranquilizei, me senti como tendo escapado de um perigo e tornei a dormir. A única ação do sonho era a abertura da janela, pois os lobos estavam sentados bem quietos nos galhos da árvore, sem nenhum movimento, à direita e à esquerda do tronco, e olhavam para mim. Era como se dirigissem para mim toda a sua atenção. Acho que esse foi meu primeiro sonho angustiado. Na época eu tinha 3, 4, no máximo 5 anos de idade. Desde então e até os 11 ou 12 anos, sempre tive medo de ver algo terrível nos sonhos. Bom, como eu falei, eu vou me ocupar apenas desse fragmento. É o aspecto mais conhecido do relato. Então interessa pensar o modo como Freud trabalha com essa textualidade onírica, ou seja, de que modo esse relato é maquinado, elaborado em análise. Então, para isso eu vou apresentar super rapidamente, mas que é necessário, algumas ideias trabalhadas pelo Freud, então, no livro A Interpretação dos Sonhos, que é esse livro lançado em 1900. E no qual vai aparecer, como eu falei, a primeira estruturação de inconsciente de um modo mais organizado por Freud. Bom, nessa obra, na interpretação dos sonhos, isso aqui é importante, tá? Eu sei que é um pouco um momento caras, mas é importante frisar para a gente entender um pouco o contexto em que as coisas estão se dando. Esse livro fica pronto em 1899 e Freud solicita ao editor que espere um ano para o livro nascer juntamente com o novo século. Porque Freud entende que é um livro suficientemente grande e importante para nascer junto com esse novo tempo que inicia, dada a relevância daquilo que está sendo apresentado pelo Freud, sobretudo no que diz respeito ao inconsciente e ao método de abordagem do inconsciente, que é os sonhos. Freud considera ter desvendado o mistério dos sonhos e considera com isso ter comprovado efetivamente a existência dessa estrutura inconsciente que ele está defendendo. São 3 teses centrais que aparecem na interpretação dos sonhos. Primeiro essa, né, de que o sonho é a via privilegiada de acesso ao inconsciente, e o inconsciente é a matéria por excelência, é a grande invenção freudiana, pelo menos tal como ele é apresentado, não que já não existisse antes esse conceito inconsciente, mas em Freud ele ganha um outro relevo. E Freud, além de então de apresentar o sonho como uma via privilegiada de acesso ao inconsciente, caracteriza a experiência onírica como um esforço de satisfação de desejos recalcados. Além disso, o sonho é defendido como uma forma de pensamento. O sonho é um tipo de pensamento. Então são 3 afirmações cujo arranjo é importante fazer. Sono e vigília são estados mentais de um mesmo sujeito, estando em jogo aí 2 formas, segundo Freud, 2 modos distintos de manifestação do inconsciente. Isso é importante também. Mesmo em estado de vigília, o inconsciente está trabalhando, em Freud. Tanto que Freud vai caracterizar a psicanálise como o 3º grande abalo narcísico que o sujeito sofre, que a humanidade sofre. O primeiro teria sido Copérnico, que nos retira do centro do universo. O segundo, Darwin, que nos retira no lugar de filhos de Deus. E o 3º, a psicanálise, segundo Freud, que nos retira do lugar de senhores da nossa própria morada.
Então, com Copérnico a gente aprende que a gente não é o centro do universo, com Darwin a gente aprende que a gente não descende de Deus, e com Freud a gente aprende que a gente não controla isso que a gente diz ser eu. Como se o funil fosse se afunilando cada vez mais. Então, é sempre essa outra estrutura, ou seja, esse sujeito escalonado que está sendo trabalhado. No caso da experiência onírica, então, Freud fala em um trabalho do sonho. Ideia que vai ser trabalhada no capítulo 6º, né, do livro, e anos mais tarde, após a análise do Homem dos Lobos, em 1916-17, nas conferências introdutórias à psicanálise. Que é um texto no qual esse trabalho do sonho vai receber uma análise mais extensa. Para quem tiver interesse e for virgem em Freud, assim, essas conferências introdutórias são uma boa porta de entrada. Assim. O pressuposto geral aqui é que a solução do problema dos sonhos, isso é o que está sendo defendido pelo Freud, não pode ser pautada pela análise do conteúdo manifesto do sonho, ou seja, não pode ser pautada pela análise daquilo que eu falo sobre o sonho, tal como se apresenta a nossa memória, mas sim que um algo a mais tenha que ser levado em conta, que é o que Freud chama, esse algo a mais, de conteúdo latente, ou como diz Freud, o pensamento do sonho, só obtido através do método psicanalítico. Para Freud, a gente só pode ter acesso e depreender o sentido de um sonho através de seu conteúdo latente. E a tarefa da análise também desvendar os processos através dos quais os pensamentos latentes são convertidos em conteúdo manifesto. Esquema rapidíssimo. É como se o que acontecesse fosse o seguinte: tem o inconsciente, que para a psicanálise é produzido, esse inconsciente é individual, né? Ele é produzido pelo sujeito a partir das primeiras experiências intensidades não simbolizadas por terem sido recalcadas pela consciência, mas que segue trabalhando no sentido de tentar satisfazer, serem satisfeitas. E isso gera o trabalho do sonho, segundo Freud. Não, isso gera efetivamente o conteúdo latente, tá? Que são esses desejos inconscientes. O que acontece? O que Freud vai dizer? É que a tomada de consciência, ou seja, o despertar, opera um segundo trabalho, pautado por toda uma série de procedimentos, deslocamento, condensação, inversão. Eu vou citar só alguns depois aqui que Freud identifica na análise desse sonho que eu li para vocês, tá? Essa seria uma primeira tradução. Freud chama de tradução mesmo. Ou seja, é como se a consciência elaborasse uma tradução desse conteúdo latente, transformando em conteúdo manifesto. Então, isso que a gente fala sobre o nosso sonho, na verdade, já é uma tradução da nossa consciência, no sentido de fazer com que permaneça oculto esse conteúdo latente. Bom, é esse relato efetivamente que o analista, com o qual o analista vai trabalhar e que ele também tem que traduzir no sentido de devolver pro analisando o conteúdo, o sentido verdadeiro do seu sonho. Bom, Freud passa então a analisar esse trabalho de filtro e tradução do pensamento do sonho por parte da consciência. Saem daí as ideias, como eu falei, de condensação e deslocamento, por exemplo, e no caso do Homem dos Lobos, que é o que nos interessa aqui, o destaque vai ser dado aos trabalhos de inversão, dois trabalhos de inversão, na verdade, tal como foi a partir de outro dado considerado. A primeira questão que Freud traz é o seguinte: toda vez que o sonho traz uma sensação de realidade muito evidente, que é isso que foi relatado pelo Homem dos Lobos, é porque há algo no material latente do sonho reivindicando realidade na lembrança. Ou seja, trata-se de algo que realmente ocorreu. Certo? Então, toda vez que o sonho tem uma impressão de ser muito real, a tese de Freud é que efetivamente há uma lembrança aí, há uma lembrança material, que quer retomar acesso à consciência.
Freud fala da inversão também considerada na posição do observador. Isso tudo já é interpretação de Freud. Tá? No sonho, quem observa são os lobos. Só que para Freud, esse lembrar de um lobo observando já é uma inversão. Porque, na verdade, quem estava observando nessa lembrança era quem estava sonhando. Isso, claro, Freud não chega do nada. São 4 anos de análise. Né? Ele consegue construir essas interpretações. Uma outra inversão que Freud percebe ou interpreta é da janela que se abre. Eu lembro que no sonho uma janela se abria e aí o paciente via lobos observando. Um lobo já é um outro ato falho. Né? Na verdade, para Freud, no final, é um lobo. Na realidade, segundo Freud, o que se abria era um olho, dois olhos que despertavam. E também há uma inversão na qualidade do movimento. Claro que isso na interpretação dos sonhos, Freud sempre vai estar explicando como que se dá esses movimentos de inversão. Eu só estou dando, como diria na gíria, a morta para vocês. Aquilo que o paciente vê como uma imobilidade dos lobos, Freud diz que, na verdade, era uma mobilidade extrema. Ou seja, se no sonho tudo aquilo estava fixo, o que realmente aconteceu era uma cena muito agitada. Fazendo referência à troca de letras da Sandra hoje de manhã, do G pelo D, chegamos ao FOD. O final da história, então, a interpretação dada por Freud é a seguinte: a vivência que demanda se tornar consciente é de uma relação sexual dos pais que teria sido testemunhada pelo paciente quando ele tinha cerca de 1 ano. Tal fato teria despertado prematuramente a sua libido, provocando nele uma atitude homossexual passiva com relação aos homens. O que está em jogo é um desejo de satisfação sexual com o pai. Essa é a interpretação freudiana. E que o sonho, ocorrido 3 ou 4 anos depois, teria agido como uma primeira espécie de organizador dessas produções desejantes. Então é como se essa criança com 1 ano visse os pais copulando, sentisse uma atração muito forte pelo pai, não conseguisse obviamente dar conta disso, e portanto isso é reprimido. Ele começa a ter angústia, porque o inconsciente esse desejo quer vir à tona e aparecem os sintomas, e esse sonho aparece como um sintoma também. Sintoma dessa lembrança que deseja ser significado. Daí o fato da interpretação do sonho ser uma via privilegiada de acesso ao inconsciente. O que é importante aqui? Essa suposta cena testemunhada pelo Homem dos Lobos nunca é relatada pelo Homem dos Lobos. Até porque ele tinha 1 ano de idade. Ou seja, ela não aparece no tratamento. Tampouco no sonho. Mesmo que ela seja uma lembrança que demanda acesso ao consciente. Ou seja, ela só é construída em análise, através da interpretação. O trabalho do Freud com o sonho permite ao paciente conhecer o fato de que sua fobia de lobos era decorrente do medo e do amor que sentia pelo pai, relacionado ao medo de ser devorado pelos lobos. Ou seja, a análise é uma reestrutura da própria história, uma nova construção de sentidos. Pode passar, já estou encaminhando. Trata-se de 2 efeitos, então, de après coup na psicanálise, né, ou só depois. O primeiro, entre 1 ano e meio e 4 anos, com a primeira elaboração da cena primária através do sonho de angústia, que é o momento da eclosão da fobia, e um segundo momento de elaboração no momento da análise. Ou seja, o trabalho do sonho e da análise funcionam como criações de sentido. O processo analítico oferece ao paciente a possibilidade de ressignificar sua história, utilizando para isso o relato de um sonho infantil como matéria. Mas esse sonho em si mesmo já havia cumprido para o sujeito um primeiro papel de organização psíquica que pode então ser aprofundado em análise. Destaco, é Freud, e isso vai ser importante para Deleuze e Guattari,
pelo método interpretativo analítico que constrói a cena da relação sexual entre os pais. Ela é uma obra de tradução do modo como Freud opera com o discurso e com os signos emitidos pelo paciente. No limite, essa cena, que para Freud pode ter sido vivida ou fantasiada, tanto faz, isso é importante. Para Freud, a fantasia enquanto realidade psíquica é tão ou mais importante que a realidade material, ou seja, é tão mais importante que o fato concreto. É ela que vai orientar o pensamento, o tratamento, afinal de contas, né? Freud distingue a história material, a realidade material da realidade histórica. A realidade histórica é criada pelo discurso e ela é tão potente quanto a realidade material. A gente está aprendendo isso nesse tempo que a gente está vivendo. Ou seja, essa cena é fruto de uma operação poética, propriamente, a gente pode dizer, não propriamente arqueológica. Freud não descobre nada. Não há nenhum segredo. É isso que Deleuze e Guattari já estão dizendo também. Freud constrói uma história com um golpe dado só depois, ou seja, ele dota o sujeito de uma nova verdade histórica, mais importante que a sua verdade material. Primeiro, claro, isso age em defesa da fantasia, da força do trabalho de criação imagética, na constituição subjetiva, na configuração de modos de existência. Mas, para Deleuze e Guattari, qual o problema aí? Ora, para Deleuze e Guattari, tal como eles vão apresentar nesse trabalho, nesse texto, o problema é que essa verdade construída pelo Freud, já estava desde sempre reservada. Ou melhor, já estava dada como que esperando pelo sujeito. No caso do Homem dos Lobos, tal como dizem Deleuze e Guattari, ele nunca teve chance. Nunca pôde falar em nome próprio. Nunca pôde construir outras conexões que não fossem essas conexões edipianas traduzidas pelo método analítico de Freud. Para Freud, tudo que é desconhecido, tudo que é estranho, deve ser dirigido para casa. Deve-se retornar para o seio familiar. Em Diálogos, no texto intitulado Psicanálise Morta Análise, Deleuze chama Freud de romano. Seu trabalho clínico e seu esforço teórico, o esforço teórico de Freud, segundo Deleuze, visam a todo custo conquistar terras desconhecidas para então domesticá-las. Ou seja, o inconsciente torna-se pessoal, individual, e o sujeito está desde sempre condenado a reagir à sua própria história. Para Deleuze e Guattari, ao contrário, o inconsciente não é algo que se tem. E por isso não é algo que deva ser acessado, interpretado, domesticado. O inconsciente é o que deve ser criado, produzido, tal como Deleuze escreve em 5 proposições sobre a psicanálise. Tarefa que nos aproxima, me parece, das questões da manhã, relativas ao rizoma e suas relações com a multiplicidade. Assim como o livro, um sonho, um delírio, um devir, nada disso pode ser atribuído a um eu, já que tudo isso funciona como uma dissolução, ou deveria funcionar, como a dissolução desse lugar identitário. É exatamente o contrário que eles estão propondo. Eu ia trazer alguns fragmentos do Platão 1, eu vou pular, mas em vários momentos do rizoma, do texto sobre o rizoma, Deleuze e Guattari fazem uso dessa história do Homem dos Lobos para demarcar o distanciamento da esquizoanálise e da psicanálise. Então, eu sugiro, pelo menos nessa edição que eu tenho, nas páginas 28 e 45, eles vão trabalhar diretamente com a questão do Homem dos Lobos, demarcando o funcionamento arborescente da psicanálise freudiana e o funcionamento esquizoanalítico proposto por eles, rizomático. Enfim, então, para finalizar, destaco então o caráter distinto dessas duas abordagens tradutórias. Uma interpretativa, psicanalítica, de busca frenética por uma resolução do conflito, por uma quebra das conexões. E uma outra experimental, programática, ávida por novas conexões e outros delineamentos. Custe isso que custar. Se de um lado parecemos ter a arquitetura de um funil, de outro a imagem é mesmo rizomática, o jogo articulado em N dimensões. Acho que é isso, né? Depois a gente vai conversando mais pra frente. Obrigado pela atenção de todos.
bolinha. Alô? Só quer fazer reunião na lagoa. Boa tarde a todos. Inicialmente também gostaria de agradecer a Roger, Cíntia, Alberto, pela organização, parabenizá-los também pela organização do seminário, também a Sandra pelo convite. É sempre uma alegria fazer parceria com pessoas que já tem uma convivência bastante antiga. Né? Bom, eu acho que vou situar um pouquinho o Chico, até pela aproximação dele com a psicologia, com a psicanálise. Ele se ocupou em trazer mais elementos do próprio Freud e da obra, no caso dos lobos e tal, aprofundando um pouco essa questão. Eu vou fazer um outro movimento, que é fazer um rastreamento. Está baixo? Porque meu volume de voz não vai no também não. Está no máximo. Está no máximo? Ainda vou ter que gritar aqui. Eu vou me ocupar então de fazer um rastreamento da aproximação de Deleuze-Guattari com a psicanálise, desde algumas primeiras obras até chegar então, nesse caso, o Homem dos Lobos. E a Carla, então, né, vai se ocupar mais de pensar a questão da multiplicidade, só para a gente situar um pouco. Tá? Bom, eu acho que a questão da minha escolha também, em fazer esse rastreamento, é porque eu não venho da psicologia e também não venho da psicanálise, né? Diferente do Chico, o meu campo é a educação. E, enfim, eu não tenho uma imersão tão grande, né, pela psicanálise. Então, eu me ocupei de tentar fazer um rastreamento mais cronológico mesmo, em meio a rizomas, né? A gente pensando aqui em rizoma. Tentar inicialmente fazer uma linha mais cronológica de pensar essas aproximações da Deleuze-Guattari, para depois chegar, então, nesse caso, nesse capítulo, então, do Platão 2. Então, vocês me perdoem se inicialmente assim, ficar meio denso, né? Mas é o que temos. Bom, o propósito inicial, então, dessa apresentação é realizar uma contextualização das aproximações de Deleuze e Deleuze-Guattari com a psicanálise, pode já passar um slide, até a produção do Platão 2, um só ou vários lobos. Essa rápida incursão nas obras dos autores não tem a intenção de uma análise ou mesmo mapeamento aprofundado dos encontros, afastamentos e deslocamentos de Deleuze e Guattari com a psicanálise. Interessa-nos aqui apenas um breve rastreamento de Deleuze e Guattari, um breve rastreamento das diversas formas de intersecção que a psicanálise vai tomando nas obras dos autores e permeando a problemática de seus pensamentos. Desde uma maior aproximação, então, dos seus primeiros escritos, passando por uma forte crítica no antiético, até uma espécie de adeus à psicanálise nos neoplatônicos. Interessa também perceber o quanto Deleuze e Guattari vão percorrendo, construindo a noção de multiplicidades, que é um conceito central, como o Chico já finalizou, né, tanto no Neoplatô, e especialmente nesse capítulo só, o Vários Lobos. Bom, haveria certamente uma série de pontos que poderiam ser desdobrados em cada uma dessas obras. Eu vou fazer um pequeno recorte, porque nem o tempo do seminário e nem o par conhecimento sobre psicanálise dessa que vos fala, né, permitiria isso. Então, partindo para um breve rastreamento, foram tomados como materiais de estudo algumas obras, então, da Deleuze e Guattari, obviamente o caso clínico do Freud, O Homem dos Lobos, e também alguns comentadores como Monique David Menard, David Lapujat, François Doss, Gilles Boutinet, Igor Toliva, Jalbino, enfim. E também algumas entrevistas que foram feitas com Deleuze em Vincennes. Bom, estou escutando agora? Sim, agora. De imediato, nós poderíamos destacar 3 pontos que perpassam as críticas de Deleuze e Deleuze e Guattari à psicanálise
no decorrer de suas obras. Como primeiro ponto, então, a crítica da lógica da representação na psicanálise. Um segundo, a crítica do desejo como falta. E o terceiro, a crítica do negativo como fundamento da psicanálise. A partir desses elementos, Deleuze e Guattari denunciam uma certa essencialização da psicanálise, a qual, por meio de seu viés metafísico, substitui as forças produtivas do inconsciente por valores representativos. Há, como já sabemos, uma recusa de Deleuze e Guattari aos universais, aos sistemas centrados e representativos, a qualquer transcendência. Esse mesmo tipo de recusa também é empregado pelos autores ao pensar a psicanálise, de modo que os mesmos percorrem, ao longo de suas obras, uma dimensão imanente do inconsciente, ou seja, o inconsciente livre dos elementos transcendentes, arborescentes, por meio do qual tudo remete às representações familiares ou à lei. Portanto, essa ideia de inconsciente como sistema centrado, que eles vão trazer depois, né, aberto às conexões, rizomas, aberto às multiplicidades, ao nomadismo, que vai tomar essa materialidade mais efetiva no Platô, já aparece, ainda que de modo sutil, né, em obras anteriores, como a gente vai ver nessa breve contextualização então, que segue. Pode passar mais um. Então, essas são as obras que, de alguma forma, eu fui fazendo um breve rastreamento, né, e que eu vou trazer um pouco aqui. Bom, Freud escreve O Homem dos Lobos em 1914, né, o Chico já abordou isso, data que dá título ao capítulo 2 do Platô, que é escrito por Deleuze e Guattari em 1980, e que é intitulado dessa forma, em 1914, Um Só ou Vários Outros. Contudo, já nas obras solo de Deleuze, muito antes do antiético, o debate sobre psicanálise era algo que seguia uma certa regularidade em seus escritos. Podemos já ver Sacher Masoch, ou Sacher Masoch, como os franceses pronunciam, em 67, a gente fez repetição em 68, uma longa exposição já da sua concepção sobre o desejo. Então, em Sacher Masoch, uma concepção mais clínica, a partir da qual Deleuze começa a propor uma nova noção de sadismo e masoquismo que desfaz a composição sadomasoquista de Freud. Deleuze critica a maneira dualista com que Freud opera em suas teorizações. E tal dualidade aparece na noção freudiana de sadomasoquismo na medida em que a toma como uma síntese totalizadora, né? Naquele par, apaga qualquer diferença daquele par sádico, ativo, viril e masoquista, passivo e feminino. Então, Deleuze problematiza essa entidade sadomasoquista que Freud tende a segurar, reduzindo o masoquismo a um complemento do sadismo. Mas além de distinguir Sade e Masoch, Deleuze instaura uma discussão com o conceito de pulsão parcial, afirmando que cada uma dessas figuras é completa e não parcial, dispondo de elementos que tornam impossível passar de uma a outra, de modo que ao pensá-las enquanto unidade, incorre-se na redução do múltiplo. Bom, ele vai citar 11 pontos aqui, que a gente não vai discorrer, né, para afirmar a inexistência de uma entidade sadomasoquista e a definição de episódios completos e diferentes, servindo para tal do universo literário, então, de Sade e Masoch. Mas é ainda nesse livro que Deleuze começa uma interlocução teórica com o conceito freudiano de pulsão de morte, compreendendo como princípio transcendental da vida, o qual depois vai ser desdobrado em Diferença e Repetição e em Mil Platôs. Diferença e Repetição, escrito em 68, parte de uma concepção mais filosófica do desejo, no qual Deleuze reinterroga a noção do princípio do prazer, escrevendo o desejo na filosofia do tempo, liberando o prazer das imagens de satisfação, graças ao conceito de diferença. O que parece importar para Deleuze nesse momento, e aí aqui eu trago uma citação da Menard, vai dizer, é mostrar que todo conflito, toda contradição, desconhece uma repetição inventiva que faz o vivo, o desejante, o pensante. Para essa autora, Monique David Menard, Diferença e Repetição é a primeira grande obra em que Deleuze encontra-se sistematicamente com a psicanálise, na qual, a partir de uma ontologia da repetição, demarca alguns elementos. E aí os três elementos que ela demarca, é a transferência freudiana